Hoje nós vamos falar, galera, sobre estrutura de checklist, que é algo que não vai te garantir pontos só em uma estação, não. Como em todas as estações que você fizer, vai te garantir pontinhos. Então é um tema extremamente importante para vocês. É muito comum o estudante de medicina, quando ele vai fazer prova, ele pensar no o quê. O que vai cair, mas o como é muito importante na prova prática. Uhum. O como botar em prática aquele conhecimento teórico ali naquela prova. Como pensar de maneira linear, como executar. E muitas vezes a gente nem tem ideia de que esse como é importante, né? Então vamos lá, Matheus. Cara, como é que foi assim, a primeira vez que você viu um checklist? Como é que foi a sua cabeça? Como é que era a ideia? Porque na minha era um ser mitológico. O pessoal falou assim, o checklist era tipo um minotauro, sabe? Eu nunca tinha visto, nunca tinha entendido. E eu fui fazer a prova assim, eu tenho que dominar o checklist, não sei o que é, mas eu tenho uma ideia mais ou menos. E para você, como é que foi a primeira experiência com essa questão de checklist? Cara, foi a mesma coisa, né? A gente não tem contato com checklist antes de você saber que vai fazer uma prova prática. É difícil quem está estudando para uma prova teórica, por exemplo, de revalidação, e a pessoa pensa, vou dar uma olhadinha no checklist. Cara, quase ninguém faz isso. Então a gente chega lá e falam assim pra gente, daqui 3 meses é a tua prova prática, cara. Então você vai ter que estudar. E aí, cara, você vai olhar os checklists no começo, parece ser algo assustador. A minha experiência foi a seguinte, eu pensava que a prova prática era basicamente um atendimento. Então, na minha cabeça, o que eu tinha que acertar, principalmente, ali na minha prova, era o diagnóstico e o tratamento. Pô, é para isso, basicamente, que o médico serve no geral, né? Vamos dar bem no geralzão, assim, seria para isso. Pô, dei o diagnóstico, tratei o paciente. Então, no começo, nas primeiras vezes que eu fui estudar, eu foquei bastante nisso. E aí eu comecei a notar que eu tirava notas muito baixas nos meus primeiros checklists. E a ideia de eu tirar essas notas muito baixas é porque, na verdade, no checklist, o caminho é muito mais importante do que o final, que é o diagnóstico e tratamento. Não às vezes o tratamento, cara, o tratamento é você chega, principalmente aquela doença que você sabe o tratamento, você sabe até a dose do remédio, você quer falar assim, nossa, de maneira espetacular, não, esse remédio, essa dose, e não faz diferença nenhuma, às vezes é só para botar a classe antipertensivo. Tem a maioria, né? A maioria sim. Não, losartana 50 de 12 em 12, lodipino 5mg de 12 em 12, você vai falando com as... E lá tá BRA e bloqueador de canal de cálcio. Só isso, entendeu? Não diz outra coisa. E uma curiosidade que tem aí pra galera que vai fazer revalida em começo de dezembro, galera, a única dosagem que eu já vi eles cobrando uma prova prática de revalida, que eu tô me lembrando agora, é dos medicamentos de tuberculose. E foi uma pegadinha extrema, onde eles queriam o número de comprimidos, cara. Imagina, eles sabem daquele folhetinho do Ministério da Saúde, quantos comprimidos segundo o peso do paciente eles queriam. Então foi uma coisa bem absurda aí, mas no geral não cai em dosagens, então não se preocupe muito com isso. Isso daí é uma coisa que não faz parte do checklist, mas é uma dica já que eu deixo para vocês. E é legal, né? Porque é uma dica super importante. Às vezes o aluno fixa nisso e acha que isso vai trazer mais pontos, e às vezes isso traz o mesmo número de pontos que lavar a mão. Com isso mesmo. E o mesmo número de pontos lá do começo do nosso checklist, que eu acho que dá até pra gente abrir já com isso, né, Haber? Falando aí, você entrou na sala, cara. A primeira coisa que você tem que fazer dentro da tua sala e que vai pontuar para você, então não é uma situação de você fazer por respeito, é porque você vai pontuar. É você cumprimentar o teu paciente, perguntar o nome dele e se apresentar para ele, cara. Isso daqui conta ponto. Geralmente 0,5 pontos nas provas de revalidação. Então, não deixe de se apresentar para o teu paciente. É claro, você pode se apresentar para a câmera também, para o pessoal que está ali, mas para o teu paciente é especial, porque vai contar pontos para você. Assim, inclusive, pode falar, Haber, pode falar. Porque o que acontece? O pessoal pensa contar ponto e fica meio viajando assim. Pessoal, o que é um checklist? Tá? É um papel, um Excel, que você tem uma atividade que a pessoa tem que fazer, sim ou não, e o ponto que dá. É isso que é um checklist. Então, por exemplo, quando o Matheus fala que você tem que cumprimentar o paciente, porque geralmente o primeiro item do checklist, que conta meio ponto na grande maioria das situações de revalidação, é cumprimentar o paciente e se apresentar. Então, assim, é um item que ele vai dando... A pessoa que tá verificando, às vezes nem é médico, ele só vai fazer assim, tuque, tá dado ponto. Tá dado ponto. E é um ponto super importante. Fala aí, Matheus, desculpa, te cortei, cara. Não, perfeita essa colocação aí, porque até eu tinha esquecido, né, de falar sobre isso mesmo, que o pessoal às vezes nem está sabendo o que é um checklist. E é basicamente isso aí que o Haber falou, meu, é só você marcar lá
checklist é o nome porque tem os cheques para você fazer ali em cada conduta que você tomar. Daí a banca vai descrever. Ele lavou a mão? Ou citou que lavou a mão? Fez o exame físico? Pum, tem um chequezinho para você pontuar. Então isso daí basicamente é o checklist. E lá do começo que eu estava falando é o quê? Você se apresentar com o paciente, isso conta ponto. E eu já gosto de colocar, porque na prova de revalida, principalmente, não conta muito a ordem que você faz as coisas. Claro, depende do item ali do checklist, mas no geral não conta a ordem para você. Então eu já gosto de colocar lá em cima, quando eu falo, olá, tudo bem, eu sou o Matheus, sou o médico responsável pelo seu atendimento. Como é seu nome? Eu já pergunto para ele nome, idade, profissão e estado civil. Porque no Revalida eles cobram o estado civil. Então, pergunta isso daí. E eu já emendo a pergunta para eu não esquecer lá no final, que dá para você perguntar no final também, eu peço situação vacinal, cara. Eu acho que isso daí para mim foi um macete muito grande, porque eu esquecia muito de pedir, cara, tem a caderneta de vacina, ou caderneta de saúde da criança, ou caderneta da gestante, ou o cartão vacinal. Então, isso eram coisas onde eu entrava numa banca de GO, eu já pedia no começo, ó, você tem o cartão da gestante aí para mim? Entrava numa banca de pediatria, ó, você tem o cartão da criança aí para mim? Ó, entrava numa estação de clínica, falava, cara, você tá vacinado? Você tem teu cartão de vacina? Porque se não tiver, você perdeu 3 segundos ali. Você tem que ter o cartão de vacina? Não consta no script. Segue o pacote. E é isso que o autor vai falar para você. Se ele falar não consta no script, ele está te guiando para você ir por outro caminho. Então, nesse começo, eu acho muito interessante a gente fazer essa introdução dessa maneira. Cumprimenta o paciente, pergunta para ele o nome, idade, profissão, estado civil. Você pode perguntar. E eu gosto, tá? Não é isso daqui, não é algo que você deve fazer, se você não quiser, mas eu gosto de já pedir também situação vacinal ou os cartões, a depender da pessoa. É incrível, né? Porque, assim, dá para criar um método, né? Dá para criar um método. Uhum. E se dá para criar um método, você pode treinar de maneira que esse método fique natural e automático. Então, foi o que o Matheus falou. Você vê, ele já passou na prova de revalidação há um tempo, e agora ele virou e falou assim, ó, quando eu entrava em tal estação, eu já perguntava tal coisa. Então, assim, pessoal, isso só surge com treino. Isso só surge com tempo de trabalho para que isso se fundamente, para que se sedimente. Então, assim, anota isso que o Matheus falou. Pô, Matheus, se você puder falar de novo para o pessoal que está em casa aí, anotar, pode ser? Fala, Claro. por favor, de clínica médica, posso falar quantas vezes que caiu aí tua internet, Robert. Voltou? Voltou. Só deu uma flutuada. Eu tava falando, então, que, cara, tá intrínseco a mim essa parte do checklist. Porque eu chegava e falava com as mesmas palavras. Eu entrava ou se eu estivesse fazendo com meu amigo, eu falava assim, olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, médico responsável pelo seu atendimento. Como é seu nome? Respondia o nome, eu já perguntava, qual a sua idade, profissão e estado civil? Respondia ou não respondia algumas perguntas, eu já pedia, cara, você tem tua carteira vacinal? Como que tá teu estado vacinal? Se for uma gestante, eu já coloco junto, você tem o teu cartão da gestante? Se for uma criança, cartão da criança. E se for idoso, hein, Revalida já cobrou isso também, você pedir cartão de idoso. Então, dependendo do teu paciente, que você vai ler lá quando você entra na banca, tem uma folhinha para você ler. E ela vai te indicar o que é o paciente que você tem. A banca pode te dizer, ó, esse é um paciente de 62 anos e ele vem consultar por dor de cabeça. Pô, entra lá, olha para a cara do paciente, tenha contato visual com ele. Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, médico responsável pelo seu atendimento. Como é seu nome? Ah, é o seu João. Quantos anos você tem, seu João? Você é casado, solteiro? Do que você trabalhou? E assim, olha só. Cara, aqui você já ganhou 0,5 pontos. Em quantos segundos? Menos 10 segundos. Pedir a carteira vacinal e a carteira do idoso do cara. Pô, posso ganhar mais 1 ponto se tiver as duas. Ou pelo menos mais 0,5. Então, olha só. 1 ponto ali que eu tirei fazendo uma coisa automática. Então, é extremamente importante. E quais são os mais importantes que eu acho de pedir? Que você não pode esquecer na tua prova de revalidação. Você não pode esquecer na gestante, a caderneta da gestante. Na criança, a caderneta da criança, você não pode esquecer. E no idoso, a caderneta do idoso. E, claro, todos os outros casos, e até mesmo nesses que eu citei, sempre pergunta da situação vacinal. Revalida adora colocar lá que o paciente... Pô, não sei das minhas vacinas não, cara. A maioria dos pacientes falam isso para você pensar em alguma vacina que você vai usar nele. Então, muito cuidado com isso. Cara, ouro. Quem anotou isso aí já ganhou ponto. Porque, assim, tem gente que vai fazer curso de prova prática, vai aprender um monte de coisa e vai errar isso. Então, se você fixar nisso, você já ganhou ponto. Bizarro. Ouro puro, tá, pessoal? Quem viu a live de ontem e a live de hoje já tá com, assim,
25% de checklist preenchido em qualquer prova. Seja Sim. na USP, seja na Unifesp, seja Revalida. Agora a USP não tem mais prova prática. Mas era o mesmo modelo de pensamento, mesmo modelo de raciocínio. Beleza, Matheus. Então, assim, cheguei lá, né? Lembrei que eu tenho que cumprimentar o paciente, tenho que perguntar o básico da anamnese ali, iniciar uma identificação básica, né? E, cara, quando a gente vai para aquela parte da história da doença atual, às vezes, porque, para mim, é muito simples o método eu pensar da seguinte forma. Uma estação de prova prática é igual a anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, exame complementar, tratamento, né, o emprego da medicação e revisões. Revisar o paciente depois de um tempo ou notificar, beleza. Então, para mim, esse raciocínio já tem uma linha reta. Você falou de quando entrar já fazer essa parte de identificação com o cartão vacinal. E quando a gente vai para a história da doença atual? Uma coisa que eu vi muito, cara, no checklist do Revalida, principalmente, é a questão de você abrir o sintoma ou o sinal principal do paciente. Então, quando eu vi um checklist que tinha dor, eu já falo assim, meu Deus do céu, lá vem um monte de perguntas. Porque vem 11 perguntas relativas à dor. Quando vi a tosse, vi um monte de perguntas relativas à tosse. Febre, um monte de perguntas relativas à febre. Cara, assim, na sua experiência, é uma questão que ajuda muito isso, o aluno, saber que ele tem que perguntar sobre a queixa principal que está ali, aquela questão que está principal na HDA da prova de revalida, porque na prova de residência médica, de prática, sem dúvida isso ajuda muito. Com certeza vai ajudar, principalmente porque todas as estações de revalida, basicamente, você vai ter que abrir os sintomas. E eu acho que o que ajuda muito nisso é, logo depois que você faz essa entrevista inicial, você já pode perguntar, tá aí, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você? E aí o paciente vai te dizer o motivo principal de consulta. Alguns vão falar que é dor, outros vão falar que é tosse, outros vão falar que é vômito, náusea, diarreia. Então, esse é o sintoma principal. Esse sintoma principal, eu gosto sempre de colocar ele dentro do Alícia. Claro, não dá pra gente usar para tudo o Alícia, né? Ele foi feito para dor, mas, cara, ele te ajuda bastante, porque vê lá, você vai ver a antiguidade, quanto tempo esse paciente está com aquilo ali. Meu, dá para você usar para qualquer coisa, para dor, para tosse. Você vai ver a localização. Para tosse, por exemplo, não tem como você ver localização. Mas quando a gente fala início, por exemplo, você pode ver, tá aí, já começou assim a tua tosse? Quando você fala o C do Alícia, de característica, tá aí, tua tosse tem sangue. Como que é tua tosse? Conta pra mim um pouquinho mais. Tem um barulho estranho? Tem um barulho de cachorro? Você faz um guincho respiratório quando você está tossindo? Olha só, então, tenta adaptar o Alícia para qualquer um dos sintomas principais que o paciente falar. Inclusive, cuidado, porque no Revalida, quando o teu paciente tiver mais do que um sintoma principal, investigue os dois por completo. Porque ela tende a colocar uma pontuação gigantesca para isso. Então ela coloca lá, investigou 10 aspectos da dor. E daí coloca outro item embaixo, valendo mais 1,5 pontos lá para você. Investigou mais 10 aspectos da diarreia do paciente. Então, eles cobram muito isso daí. Você tem que abrir os sintomas. Para mim, o que mais me ajuda é o Alícia nessa hora. E eu tento adaptar para cada doença. Para cada sintoma, né? Aqui no caso. Cara, e ter esse raciocínio, né? Ter esse raciocínio de que as coisas na prova prática não estão ali à toa. Uhum. Se foi colocado, ou é para você abrir aquilo, ou é para te confundir. Não tá à toa, não tá à toa. Então, quando fala, por exemplo, de tosse, cara, e você não pergunta numa estação de revalidação se o paciente está perdendo peso, se está tendo sudorese noturna, cara, você tá dando muito mole. Porque são coisas que quando você pensa em tosse, você pensa diretamente na tosse, opa, produtiva ou não produtiva, se o paciente tem febre, não tem, se ele tem guincho, não tem, se ele tem sibilância, se não tem, beleza, mas aí você pensa o quê? Cara, eu tô na prova aqui de revalidação, calma aí. Essa tosse tem quanto tempo? Tem mais de 3 semanas. Quando veio mais que 3 semanas, cara, é porque ele tá te dando a deixa. Ele quer saber se você vai perguntar de perda de peso, vai perguntar se essa tosse tem sangue, se é uma tosse produtiva. O ator, ele vai nesse caso, ele vai direcionar também um pouquinho. Então você tem que saber. Essa resposta é dada para me ajudar? É um a mais ou é um confundidor? E ter essa manha é só treinando muito. É só treinando muito. Cara, você vai pegar a manha muito treinando o checklist, isso aí mesmo. Porque com o tempo você vai notar, tá? No começo eu recomendo que você faça todas as perguntas possíveis para você aprender, para você criar na tua cabeça aquelas perguntas, entendeu? Agora, quando você está na reta final, você vai ver que não vai dar tempo de você fechar alguns checklists se for perguntar tudo possível. E aí você vai começando a ter a malícia de prova. Que você olha lá e vê o comando da banca, por exemplo, Revalida INEP.
Ele tá focando mais na conduta. Pô, eu não vou abrir tanto esses sintomas aqui. Mas isso, galera, com calma. Vamos com calma. Primeiro aprendam a fazer um bom esqueleto de checklist, aprendam a descrever bem, para depois vocês começarem a ter essa malícia. É isso aí. E, cara, às vezes tem técnicas de anamnese básicas que ajudam. Porque tudo que a gente está falando aí é da história da doença atual, ou história da moléstia atual, porque é de São Paulo, né? É aquela questão do o que tá fazendo com que o paciente vá ao médico. Eu lembro que tem uma frase que o pessoal pergunta, né, naqueles treinos de comunicação médico-paciente, fala assim, o que te trouxe aqui? E a resposta dos Estados Unidos, da maior parte dos pacientes, foi ônibus ou carro. Então, cuidado com o que te trouxe aqui na pergunta. Então, como posso te ajudar, é mais interessante. E quando você fala de HDA, que abrir bem o sintoma e tudo mais, não pode esquecer, pessoal, que esse paciente ele tem um passado médico. Então, a anamnese em si, quando eu falo de método, eu falo de método em tudo. Tudo tem método. Entrei, lembrar, anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, exame complementar, tratamento, retorno do paciente, notificação, beleza. Tem um método. Para anamnese forçaram muito essa questão de treino de anamnese. Travou, deu uma travadinha. Deu uma travada. Se na sua faculdade ninguém bateu muito nessa questão de treinar a anamnese, agora chegou a hora de você treinar uma anamnese expressa, uma coisa rápida. Então tem, por exemplo, a ampla, que é uma anamnese que você tem para situações de emergência, que é ali, você vê alergias, medicações, passado médico, líquido que o paciente tomou, se o paciente tem alguma coisa associada. Então, esses roteiros de anamnese básico, você tem que ter uma ideia na cabeça, para que durante uma situação de prova prática, sob pressão, você consiga lembrar fácil. O que eu tenho que perguntar agora? E aí, Matheus, passado isso, de perguntar o que está acontecendo naquela situação do paciente, qual a próxima dica assim, que você diz para... Qual o próximo passo para os nossos alunos? Cara, eu gostava, depois de abrir bem ali os sintomas do paciente, eu começava a perguntar antecedentes patológicos, como você citou. Primeiro eu perguntava os antecedentes patológicos da pessoa mesmo. Então, sempre pergunta. E não é assim, você teve alguma coisa? Cara, não existe essa pergunta numa prova prática, cara. Eu já vi tanta gente perdendo ponto por causa disso. Pô, mas você não tem nenhuma doença, não? Cara, não vai ter na prova prática se você perguntar desse jeito. Então, você tem que perguntar específico. Por exemplo, pô, um paciente idoso. Na verdade, o que eu coloco, não precisa ser só idoso. O que eu coloco como uma regrinha para você decorar, pergunta diabetes, hipertensão, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica. Porque essas são as que mais aparecem como comorbidades do teu paciente. Mas cuidado, você tem que saber ali ter uma lista de prova que você vai aprender com o tempo. Então eu gosto de perguntar esses antecedentes patológicos. Eu sempre pergunto, você tem diabetes? Tem pressão alta? Você tem asma? Tem doença pulmonar obstrutiva crônica? Você já fez alguma cirurgia anterior? Eu sempre entrava com essas perguntas. Depois eu ia um pouco para hábitos do paciente. Ah, como é que tá? Você está urinando bem? Tem dor a urinar? A maioria falava, não consta no script, né? Aí, e cocô, você tá fazendo cocô bem? Tá em dor aí no banheiro? Não consta no script. Geralmente eles falavam isso. Mas, pô, eu tô me aliviando aqui que eu tô perguntando pro paciente isso daí. Inclusive, junto com isso, eu já colocava também o hábito tabágico. Perguntava se era tabagista, que, cara, tem que perguntar. Tabagismo é como se fosse uma patologia prévia do paciente. Você tem que perguntar se ele tem o hábito tabágico. Também, se bebe, já colocava nesse local também. E aí, eu terminava os antecedentes patológicos do paciente em si. Porque aí você tem que seguir, né, Haber? O que você faria nesse momento aí, Haber, também? Cara, eu gostava muito de ver, assim, eu sou quase um geriatra, eu sou neurologista, atuo muito com demência, então eu gosto muito de inventário medicamentoso. Então, os remédios que o paciente toma. Quando não está na súmula, eu perguntava também. Lembrando, pessoal, que isso que o Matheus está falando são provas de cunho ambulatorial. Então, Revalida, Unicamp, são provas que têm essa vertente. USP já era uma prova um pouco mais exame complementar. Você entrava na sala e já tinha um eletrocardiograma. Unifesp, depende do ano, eles são de lua. Né? Einstein vai ter esse tipo de abordagem que o Matheus está falando. Sírio-libanês pode ter esse tipo de abordagem também. Então, assim, para esse tipo de prova, cara, é uma abordagem de anamnese. É anamnese mesmo, conforme o Matheus está falando. E aí, eu gosto muito de inventário medicamentoso. Questão de álcool, tem uma pegadinha de prova que agora anota aí, quem está presente, anota, presta atenção. Porque vai cair na sua prova, você vai lembrar de mim e você vai acertar, tá? Grava bem esse rosto. Pô, grama de álcool. Os dois já aí.
Grava esse rosto que é igual embaixo, né? É o mesmo rosto. Grama de álcool, cara. Grama de álcool. O pessoal não faz noção de grama de álcool. Então, às vezes, na prova, ele vai botar assim, o paciente consome 10 gramas de álcool por semana. 10 gramas de álcool, gente, não é nada. É muito pouco. Uma cerveja tem 14, 13, 15. Então, assim, gramas de álcool pode ser cobrado. Em relação ao tabagismo, cara, um cálculo de maço-ano, de carga tabágica do paciente. Que é uma parada que aparentemente é simples, mas sob pressão ali você pode errar. Então, lembrar que o maço tem 20 cigarros. O paciente pode falar ali que é o número de cigarros. Então, quando eu boto ali para a história social, eu penso nisso. Alergias. Eu sempre pergunto, tem alergia a alguma coisa? Tem alergia a alguma coisa? Tem alergia a alguma coisa? É bom, prova prática? Muito raro de botar uma alergia, pode acontecer. Mas eu pergunto, em questão de história familiar, neurologia tem muita questão de história familiar, e quando eu via que era uma questão assim, que estava numa vertente de algo genético, aqueles pacientes que já nasceu com alguma coisa, você pediu o cartão o cartão do bebê lá, do cartão da RN, e vinha no cartão dele algumas alterações de peso, uma alteração de perímetro cefálico. Opa, calma aí. Da família tem alguma doença genética? Tem alguma coisa? Então, acaba descambando para esse lado de história familiar. Fora isso, mais ou menos por aí, Matheus. Eu acho que acabava mais ou menos por aí na anamnese. Cara, você acha que a gente pode abrir algo mais? Valida, eu acho que é importante a gente salientar também que história patológica familiar sempre pontua também, 0,5 ponto garantido para vocês perguntar. Tá, e tua mãe e teu pai morrendo do quê? Você sabe, tem câncer? 0,5 pontos, isso daí é garantido. Alergias também pontua pra caramba. E aqui na prova do Revalida, meu, o que eles gostam de perguntar também é, em mulheres, é antecedentes gineco-obstétricos. Você perguntar para ela assim, você engravidou quantas vezes? Você já teve algum aborto? Você já teve quantas gravidezes? Quantas gravidezes? Porque gravidez é diferente de partos que a mulher tem. Quantos partos você teve? Quantos foram parto normal? Quantos foram parto cesáreo? Então, isso aqui é importante porque também cai antecedentes ginecológicos no Revalida. Eles adoram colocar para você. Então, não esquece de perguntar lá dos antecedentes ginecológicos, porque isso daí aparece. Se for fazer a tua prova, então, dia 2 e 3 do mês que vem, lembra, cara. Viu que é uma mulher, claro, no papel, né? Porque o ator pode ser uma mulher, mas pode estar indicando que é um homem, então cuidado. Mas viu que é uma mulher no papel ali descrito do INEP, cara, pergunta antecedentes gineco-obstétricos. Você vai perder 5 segundos perguntando. Se ela falar não consta no script, beleza, passa pro próximo. Mas você perguntou. É o GPA, né? Gestações, parto e aborto. Não esquece de perguntar isso, cara. É muito importante. Data da última menstruação é realmente muito importante. E uma coisa que eu gosto de perguntar, mas eu não sei, Matheus, se funciona para a prova de revalidação tão bem quanto você. É o seguinte: pacientes que eu olho a faixa etária e tem exames complementares que ele tem que fazer de screening, você perguntava direto na anamnese ou você encaminhava ali a estação? Porque, por exemplo, vinha uma mulher com 50 anos. Eu perguntava a questão de mamografia. Você acha que é relevante? Cara, com certeza. É extremamente relevante. No Revalida, então, você não pode esquecer. Se tiver exame de screening, eu gostava de deixar, para eu não esquecer, eu sempre deixava esses exames extras que eu colocava no meu esqueleto de checklist meu ali, deixava depois que eu vi os exames de imagem, dava o diagnóstico, dava o tratamento. Daí eu ia para isso. Você fez mamografia? Você fez Papa Nicolau? Tem o resultado aí? Daí, no Revalida, inclusive, quase sempre tem resposta. Quase sempre eles vão falar, sim, tá tudo normal, doutor. Isso daí é uma resposta muito comum nas estações de Revalida. Então, screening é importante. E não é só em preventiva, não, hein? Cuidado, porque isso daí tem aparecido cada vez mais em cirurgia, em GO e em clínica médica. Então, lembra desses screenings aí também, que aparece bastante. Por isso que eu levantei a bola. E passando a anamnese, cara. Passei a anamnese. Eu acho que a gente bateu bem a anamnese aqui pro pessoal. Na sequência, exame físico. Na sua prova, você teve que examinar alguém? Em prova minha, quando eu pedi exame físico, o exame já vinha no papel. O Unicamp foi assim, diversas provas que eu fiz, era o papel que vinha. Na sua, você chegou a examinar alguém? Não. Não precisei examinar ninguém. E a prova do Revalida, o que tem é, você não vai examinar paciente. Principalmente o paciente vivo. Quando que você vai botar a mão na massa? Quando tiver um manequim lá dentro. Igual a última prova prática, né, Raber? Nós até discutimos aí. Cara, teve lá para você fazer um Papa Nicolau, um exame preventivo na mulher. E tinha lá o manequim para você fazer. Então, quando tem o manequim, você vai mexer.
Agora, quando é na paciente, geralmente já vem escrito na folha até a hora que você está lendo lá, o primeiro impresso vem, não é para você tocar na paciente. Então, você não toca nela. Então, como que você vai fazer? Você vai falar, dá o exame físico aí, garçom! Você não vai fazer isso, cara. Não faça isso, que você vai perder todos os teus pontos. Porque eles vão entregar o exame físico para você, mas você não vai pontuar nada. E a ideia aqui é o quê? É você ir pontuando durante o caminho. Então, a dica que eu dou é, na parte do exame físico, solicita cada parte do exame físico. Fala assim, ó, eu quero o exame físico completo do meu paciente, quero os sinais vitais, pressão arterial, cardíaca, frequência respiratória e temperatura, quero a saturação do meu paciente, quero agora a ectoscopia geral do meu paciente, exame físico do paciente, e você pode até descrever, por exemplo, o paciente com dor abdominal fala, ó, eu quero um exame físico neurológico, quero ver a pele do paciente, quero um exame físico abdominal com inspeção, palpação, percussão e auscultação. Você vê que tá tão intrínseco que ele sai automático, cara, porque eu falava isso, eu conseguia falar isso, tipo, em 15 segundos eu falava o exame físico completo. E assim, realmente, você vê que o Matheus, ele tá raciocinando em voz alta. E prova prática é isso, gente. Você não pode pensar na sua cabeça, exame físico abdominal. E na sua cabeça tá inspeção, percussão, palpação, ausculta. Não pode. Você tem que falar, eu quero inspeção, quero percussão, quero palpação, quero ausculta. No exame abdominal, quero ausculta antes de palpação. Lembrar, né, que é inspeção, ausculta, palpação, percussão. Então, assim, você tem que falar mesmo, gente. Fala. Exceto em provas, que, por exemplo, tem provas, aí já é da parte de residência médica, que se você falar a mais, as coisas pode perder ponto. Não em exame físico, tá? Isso em exames complementares. Então, exceto nesses casos que são muito específicos e pontuais e que geralmente não acontecem, quando isso acontece, vai estar na questão assim, fale uma coisa, pergunte uma coisa, aí é uma coisa. Mas quando não está isso, debulha. Abre lá e fala, ó, eu quero exame físico completo da seguinte forma, eu quero inspeção lá do paciente, eu quero... E aí vai abrindo. Aparelho respiratório, abdominal, cardiovascular, eu quero tudo. Eu quero extremidade, eu quero pulso periférico. Como é que está a palpação do pulso? Se não tem a banca, irrelevante candidato, não é condizente com checklist, vida que segue. Mas, realmente, abre o exame físico. Exame físico econômico, você faz em prova que pede seja econômico. Se não, é examinar paciente. Examinar paciente é rotina. É fazer uma medicina de boa qualidade. Examinar paciente é necessário para o bom médico. Então, assim, examina. Então, o exame físico faz parte. E passado o exame físico, Matheus, lembrando que, pessoal, exame físico, uma coisa que o pessoal esquece muito, fâneros, unha, pele, tireoide, palpação de tireoide, cara, em prova prática. Teve uma questão clássica, se eu não me engano, foi o Unifesp, isso. O paciente estava sentado, tinha uma cicatriz aqui, aí tinha um caso clínico, eu até te falei essa, era uma hipocalcemia pós uma tiroidectomia, né? Tiraram a paratireoide do cara, o cara faz uma hipocalcemia, e ele abriu um torsade de porra. E aí o pessoal olhava aquela cicatriz, eu quero exame físico completo do paciente. Ele falava, tá, tudo bem, realiza o exame físico. O pessoal fala assim, tá, palpo ou não palpo tireoide? Tipo, tava na súmula, tireoidectomia, você vai palpar tireoide como? Pelo amor de Deus. Então, assim, você vai fazer exame físico completo do paciente, vai tirar uma cicatriz ali, pergunta, essa cicatriz aí, tava no ator, é exame físico, você olhar, é inspeção, você vê, tava ali, tinha um negócio desenhado, tinha um esparadrapo em cima. Não tá à toa, não é porque o ator fez cirurgia semana passada, não, gente. É o caso clínico, tá no caso clínico. Então, faça um exame físico o mais completo possível, preste atenção nas indicações que estão ali, na estação, nos detalhes que estão ali, né? Nas coisas que estão ali. Preste atenção nisso e, pelo amor de Deus, vamos ser sensatos, sensatez. É o mínimo, tá? Ao executar o exame físico. Você não vai chegar e vai falar assim, eu quero perímetro cefálico do idoso. Não faz o mínimo sentido. Você vai empregar o exame físico adequado para o caso clínico. Lembrando que o caso clínico nem sempre é condizente com o ator e a atriz que estão ali na estação. Eu falei isso para o Matheus, Unicamp, 2016, caiu um caso de DPOC, que insuficiência cardíaca congestiva, desculpa, pessoal, que quando eu cheguei, a atriz tinha 18 anos, o caso clínico tinha 56 anos. E minha cabeça olhava para a atriz e falava, essa atriz não tem como ter insuficiência cardíaca congestiva. Só que tinha, era o caso clínico. Então, se liga no caso clínico. Beleza, Matheus. Exame físico, eu acho que a gente abriu bem. Já teve prova só de exame físico. O Unifesp teve um ano, se não me engano, 2017, que cobrou exame neurológico e exame pulmonar, se não me engano, exame respiratório. Era só isso, aparelho respiratório e exame neurológico. Foi essa a prova prática. Então, assim,
Exame é uma coisa que pode ser cobrado de maneira com afinco. Passado o exame físico, o que vem para você no seu raciocínio linear? No meu raciocínio, com base no resultado do exame físico que eles te entregam lá na folhinha, eu vou para os exames complementares. E a dica que eu deixo aqui nos exames complementares é que você só vai olhar para o resultado deles depois que você tiver pedido todos. Inclusive, tivemos uma mudança agora no Revalida, porque até 2022 ali, eles costumavam colocar, solicita exames complementares. E aí você poderia solicitar quantos você quisesse. Mas no último agora eles mudaram. Eles estão colocando um número. Solicite 4, solicite 5 exames complementares. E qual é o problema disso? Eles só vão aceitar os 5 primeiros que você falar. Então, se você falou 10, você não vai perder ponto se você falou os 5 primeiros certos. Agora, se o primeiro que você falou tá certo, daí você fala 4 errados, e aí você fala o resto tudo certo, você não vai pontuar, você só vai pontuar o primeiro, porque eles falaram 5 exames. Então, tenha cuidado quando você lê lá na sua prova e tiver, fale 4, 5, 10 exames, porque você vai ter que pensar um pouquinho para você solicitar os mais importantes, que vão ser os que vão pontuar para você. Cara, isso é muito verdade. Eu lembro, na minha prova prática de residência, estava assim, solicite um exame. Eu podia pedir uma uro-TC ou um ultrassom. Era uma ureterolitíase, né? Um cálculo que estava impactado no ureter. E aí eu pedi o ultrassom veio normal. Me quebrou. Só podia pedir um. Se eu pudesse pedir 2, eu ia pedir uma uro-TC na sequência. Não pude pedir. Assim, dei mole. Mas acontece isso, tá, gente? Tanto na revalidação quanto nas provas de residência médica, essa questão do peça um exame complementar. E se é um exame complementar, raciocina antes de falar. Não sai assim, vou chutar qualquer um, não. Raciocina, porque às vezes isso pode ser o diferencial para você chegar numa via sem saída ou você abrir um conjunto de estações possível ali. Todo o restante da estação pode se abrir nesse exame complementar quando ele fala só um exame complementar. E realmente, até agora a gente bateu aqui, anamnese, exame físico, beleza? Hipótese diagnóstica para pedir exame complementar. Não adianta, eu vou pedir exame complementar às cegas. Se você não sabe o que você quer achar, meu amigo, você pode pedir qualquer exame complementar e você vai errar. Por exemplo, paciente com febre, ali uma febre pós-cirúrgica, que nada responde, nada resolve. Se você não pedir hemocultura, você vai perder uma endocardite, porque nada vai trazer endocardite. Se você não pedir ali o ecocardiograma do paciente, você não vai ver vegetação. Então, assim, raciocina a hipótese diagnóstica para pedir o exame complementar. Por que eu estou falando isso? Porque caiu agora no Revalida. Não foi, Matheus? Aquela questão de endocardite, questão maldosa, uma questão de endocardite pós-cirúrgica, maldosa a questão. Mas se você não pensasse em endocardite, você não ia acertar. Exato. E sempre tem, né, os diagnósticos que se você não estiver pensando naquilo, cara, você não vai acertar mesmo. E a dica que eu deixo aqui, que eu acho que é essencial também, é tanto no exame físico, tá? Que eu até esqueci de falar, mas como nos exames complementares. Receber o resultado, leia em voz alta. Eu acho que isso é essencial, porque às vezes está lá, interpretou a ultrassonografia mostrando que o apêndice está engrossado. E está escrito no exame, cara. Você lê lá o laudo do exame, está escrito apêndice engrossado, condizente com apendicite. Eles te dão exames assim. Se você lê aquilo ali em voz alta, você pontua. Então, não perca a tua chance de pontuar lendo o exame físico e lendo os exames complementares que você solicitar. Apesar de que, eu entendo, algumas pessoas, mas é perca de tempo. Às vezes eu fico 20, 30 segundos lendo o exame. Mas, cara, no Revalida vale a pena. Porque quase sempre, quando tem exame complementar que eles te entregam, você pontua pela interpretação. Então, usa ali esses 20 segundos, lê rápido, tá? Porque se você fala rápido, por exemplo, e o examinador não escuta, às vezes ele está cansado, e ele não pontua para você. Mas a gente vai lá e entra com recurso, cara. Porque você falou, se você falar no vídeo, a gente entra com recurso e ele tem que aceitar. Então faça isso, leia o exame, porque isso ajuda pra caramba. É falar mesmo, pessoal. É falar mesmo, tá? Raciocinar em voz alta, conforme a gente está falando para vocês. Raciocínio em voz alta. Cara, quem viu a live de ontem, tá vendo essa live de hoje, já tira metade do checklist sem saber a matéria, sem saber qual o tema. Já vai acertar metade do checklist. Cara, já o ouro está sendo dado, e esse ouro está sendo dado para lembrar que no dia 25 e 26 de novembro a gente tem o curso prático presencial em São Paulo. Eu vou estar lá, Matheus vai estar lá,
nós vamos cobrar checklist de vocês. Nós queremos que vocês saiam de lá sabendo tudo. São 30 estações muito bem planejadas, pensadas para quem vai fazer tanto revalidação, que eu acho que agora é o foco mesmo, porque a galera vai fazer prova no início de dezembro, né? Dia 2? Dia 2 de dezembro. Nossa. E as estações estão muito bem pensadas para quem vai fazer essa prova. Ah, isso aí, ó. Melzinho na chupeta. Então, assim, para quem vai fazer revalida, é um curso que você não pode deixar de fazer, gente. Não perca essa oportunidade. E semana que vem, Black Week. Cara, preços da Aristo que eu tô com vergonha de olhar. Eu tô com vergonha. Inclusive, a copy, quem não viu ainda, o criativo da copy do dia 6 do Barreto, tá perdendo. Felipe Barreto, belo homem, no restaurante, com garçom. Que criativo. Cara, eu gostei do criativo. Achei a copy muito bem feita. Ficou muito legal. Então, assim, pessoal, não perca. Black Week semana que vem. E dia 25 e 26 de novembro, curso prático presencial da Aristo em São Paulo, onde a gente vai abrir muito mais que isso. Aqui a gente está falando do ouro e lá vai ser o ouro já polido, refinado. Grande Gustavo. Beijo para você, cara. Botou aí, fala, Rabi. Então, pessoal, ó, não perca essa oportunidade. Vamos lá, Matheus. Chegamos no exame complementar, pedimos exames complementares. E agora, cara, diagnóstico, como é que a gente faz? Cara, o diagnóstico... Assim, uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, cara. O diagnóstico, você tem que ter cuidado. Porque muitas vezes, lá no início da estação, você já tá pensando, cara, o que que essa pessoa tem? O que que esse cara tem? Fala, Gustavo, beleza? Desculpa interromper aí. Mandou, fala, Matheusão aí. Galera, voltando então. Você tá lá no começo, já tá pensando, cara, o que que esse cara tem, meu amigo? O que que esse cara tem? E, meu, o diagnóstico, ele não é tão importante, tá? Vou te falar. Ele pontua, claro, 1,5 ponto, talvez. Já vi até 2 pontos de diagnóstico. Por exemplo, apendicite. Tipo, se for diagnóstico de apendicite, você tem que acertar, porque é 2 pontos que vai valer. Mas, meu, não se preocupa tanto com esse diagnóstico. Primeiro, provas de revalidação. Como que vai funcionar para você? Você vai chegar lá, fazer tua prova e você falou um diagnóstico. Isso daí aconteceu, inclusive, com um amigo meu. Ele chegou, era um diagnóstico, eu não me lembro qual doença era agora, mas ele falou o diagnóstico errado. Vamos supor lá que o paciente tinha uma doença inflamatória intestinal, ele falou, é uma síndrome do intestino irritável. Ele falou, passou, ele foi lá, pum, deu o tratamento, só que veja bem, ele deu o tratamento para doença inflamatória intestinal, ele só confundiu os termos. E aí lá no final, cara, quando ele estava revisando, ele voltou para a paciente e falou assim, ó, e a senhora tem uma doença inflamatória intestinal. E sabe o que aconteceu? Ele pontuou! Então, cara, seja tranquilo quanto ao diagnóstico, não se preocupe tanto com ele, que, claro, é importante você acertar. Mas se você não souber, não se desespere, principalmente no começo da tua banca, cara. Às vezes a gente se desespera, pô, eu não sei o que esse cara tem, como é que eu vou fazer? E não se desespere. Siga o passo a passo, vai lá, igual a gente falou, faz a anamnese, faz o exame físico do teu paciente, pede os exames complementares. Olha, só aqui você já pontuou um monte. E aí sim você pensa diagnóstico. Pô, não sei o diagnóstico. Chuta alguma coisa lá que você tá achando que é. Chutou, não não tem problema. Você vai pontuar o resto. Tenta falar o tratamento. E aí sim, a gente segue. Eu ia falar o resto do checklist, mas não vou pra gente ir seguindo pra ficar mais ordenado. Cara, mas eu gosto de fazer assim. Tem prova, Matheus, tem prova. A revalidação foi isso que o Matheus falou, pessoal. Mas tem prova de residência, por exemplo, USP Ribeirão, que você vai ter casos clínicos que o diagnóstico é um inferno na vida do ser humano. É o inferno de Dante lá, é o último nível do inferno de Dante. Porque, por exemplo, teve um caso da prova do ano de, acho que faz 2 anos essa questão, mais ou menos. Chegava e tinha uma criança. A criança estava passando meio mal, assim, meio... Se você não pergunta se tinha um animal no berço da criança ou perto do berço, a mãe não ia falar que era um acidente escorpiônico. Então, assim... E, cara, mas era uma questão que se você segue anamnese, exame físico, exames complementares, você ia batendo ponto em checklist. Batendo ponto em checklist, lá no final, talvez você ia achar o escorpião. Beleza, matar o diagnóstico. Mas, olha, checklist não é só o destino. É todo o trajeto, é todo o caminho para chegar naquele destino. Então, o diagnóstico, conforme o Matheus falou, ele é importante? É, mas ele não é 100%, ele não é tudo. A gente tem a falsa impressão, quando a gente não fez prova prática ainda, quando não está familiarizado, de que o objetivo da prova prática é achar o diagnóstico. Não é. O objetivo da prova prática é mensurar se você tem as capacidades e habilidades técnicas e emocionais para executar uma medicina de boa qualidade. E a medicina de boa qualidade demanda que você chegue a um diagnóstico? Sim, mas demanda todo
trajeto para chegar até o diagnóstico. A anamnese bem feita, o exame físico bem feito, a solicitação do exame complementar condizente com a hipótese diagnóstica, e aí sim chegar a um diagnóstico. E, gente, às vezes você vai chegar ao diagnóstico, às vezes você não vai chegar ao diagnóstico. Tudo bem. Segue para a conduta do paciente. Você vê, o amigo do Matheus aí, ele trocou uma coisa que o que está diagnóstico, Roma 3, é diferente, né? Intestino irritável, paciente ansioso, etc. Com doenças inflamatórias intestinais, por quê? Porque o nome é parecido, nervoso, acabou indo. Quando ele foi para a conduta, opa, lembrou do diagnóstico, porque a conduta na cabeça dele é de doença inflamatória intestinal. Então, vamos para a conduta. E aí, Matheus, como é que é essa parte da conduta para você? Ela era fácil, era difícil? Você botava dose das coisas ou não precisa? Meu, a conduta eu acho que é uma das partes mais tranquilas, na verdade. Porque, basicamente, o que você tem que lembrar é você fazer sintomáticos para o paciente, então não esquece de fazer sintomáticos. Sempre pensar se ele precisa de internação ou não, porque você tem que indicar, e isso é cobrado, muito internação. Isso daí você tem que lembrar, então não esquece disso. Outra coisa que eu acho importante também de você lembrar na parte da conduta são as medicações específicas para a doença. Então, eu falei o quê? Ó, você vai internar ou não vai, você vai usar sintomático no teu paciente. Não esquece do sintomático, cara, porque às vezes é 0,5 ponto de graça para você. E você não vai falar sintomático, né? Eu tô falando aqui, mas você não. Você vai falar, ó, vou fazer um analgésico, vou fazer aqui uma antipirona, vou fazer um anti-inflamatório para o paciente. Você cita a medicação, pelo menos. Então, fez isso daí. E aí você vai para as medicações específicas. Pô, meu paciente está com sepse. O que você vai fazer? Antibiótico terapia. Não sei qual antibiótico eu vou usar. Meu, se eu fosse você, eu chutaria ceftriaxona, que é o que vale para um monte de doença. Mas, nas provas de revalidação, muitas vezes, só de você falar antibiótico terapia, você já vai pontuar. Pelo menos metade do item ali do checklist. Então, fala antibiótico terapia. Eu acho que, na conduta, essas são as partes essenciais aí que a gente tem que fazer. E claro, algumas doenças especiais aí que são clássicas, que aparecem sempre, você tem que lembrar também algumas coisas extras. Por exemplo, numa pancreatite, que você vai indicar para o teu paciente, nada por via oral. Você fala, ó, vou deixar meu paciente em jejum. Ó, vou pôr uma analgesia no meu paciente, vou colocar hidratação no meu paciente. Então, esses pontos são essenciais aí para você lembrar na hora de você passar a tua conduta. Mas eu acredito que com o decorrer, com os sintomas do paciente, mesmo que você não saiba o diagnóstico, muitas vezes você acerta boa parte dessa conduta. E para mim, eu acho que é uma das partes mais tranquilas de você fazer, porque realmente não cai dosagem do medicamento, que seria o mais complicado. E lembrar, pessoal, que existem critérios, às vezes, para a gente fazer uma prescrição, né? Então, fast hug, às vezes, se você tem um paciente que você vai internar, lembrar que às vezes vai vir na situação assim, faça a prescrição. Você vai começar pela dieta, feeding, né? E o pessoal esquece de dieta. Paciente com pancreatite, você não botou lá que o paciente tem que ficar em dieta zero, cara, você vai perder ponto. Então, assim, tem que ter o raciocínio linear. Tem que internar ou não tem que internar? Esse paciente, eu tenho que fazer um sintomático ou não tem que fazer um sintomático? E seguir isso que o Matheus falou. Doenças muito específicas, tem tratamentos muito específicos, eles querem esse tratamento específico. Mas a grande maioria das vezes é antibiótico terapia. Não é o antibiótico que eu quero. Ah, é um gram positivo, é um gram negativo. Cara, às vezes não é só você falar antibiótico terapia que você vai bater aquele ponto, sacou? Então, assim, isso que o Matheus falou é muito relevante. Gente, cara, eu acho que eu vou gravar essas lives, Matheus. Eu vou vender essas lives. Porque tá muito bom isso. Tá muito bom, tá muito material. E o pessoal tá passando batido, tá indo embora, tá fazendo outra coisa da vida. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Segunda-feira tem outra live. A gente tá fazendo todos os dias até o dia 30. A gente tá jogando ouro para vocês aqui. Se eu sou vocês, eu só tô aqui com a peneirinha fazendo assim, ó. Só fazendo assim, guardando o ouro, as pepitas em casa, porque vai dar resultado para vocês. Isso aqui que a gente tá falando cara, é checklist, é prova, é ponto certo, porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. E se você gravar, você vai muito bem. Passada a parte de conduta, Matheus, o pessoal acha que acabou. E acabou? Com certeza não, porque aqui tem aqueles pontinhos fáceis lá do começo, nós temos os pontinhos fáceis do final, que é basicamente você falar o quê? Notificação, eu coloco sempre em primeiro lugar, porque todo mundo esquece. E, pô, será que notifica ou não notifica? Notifica, cara, porque você não perde ponto se não notificar. É uma apendicite aguda. Vou notificar pro Sinan, cara. Então notifica até apendicite se você tiver com dúvida. Não deixe esse ponto fugir de você. Eu sempre gosto de colocar a notificação em primeiro porque a gente esquece muito. Outra coisa que eu acho muito importante, você fazer as referências do paciente. Então, olha, poxa, é um paciente grave, vamos referenciar para um hospital terciário aí, se você já não tiver.
Porque é descrito lá onde é que você está. Se está no UBS, você vai ficar atendendo o paciente por exemplo, com uma pancreatite aguda grave? Não vai, vai referenciar. Pô, é um paciente que está aqui com uma síndrome nervosa aí, vou deixar para você descrever qual síndrome é, Rabi, que você que é bom nisso aí. Mas, pô, referencia para um neurologista. É um paciente que está com câncer, vou referenciar o oncologista. Então, lembra dessas referências que também são importantes. E, claro, na de falar sobrenome da notificação. Você não vai só notificar a doença, você vai notificar a doença ao SINAM. Fala isso. Porque o revalida não te dá ponto se você não sinala no final. Então, muito cuidado e lembra do sinazinho, que senão você vai se lascar. E não só para isso, né? Porque o revalida, se você falar só apendicite, por exemplo, como diagnóstico, eles não consideram. Você tem que falar apendicite aguda. Então, muito cuidado. Muito cuidado e lembra dos sobrenomes. Não esqueça, pessoal, de falar para o paciente, volta para ouvir como é que o senhor está. Principalmente quando você prescreve antibiótico. Por quê? Porque às vezes é critério de internação o fato do paciente não ter como voltar. E se você não fala para esse paciente, cara, volta daqui a 2 dias para ver como o senhor está, 3 dias para ver como o senhor está, e o paciente, ele não vai falar para você assim, doutor, não tem como voltar, não. E você não vai internar um paciente que era internação obrigatória. Então, assim, pede para voltar. Pede para voltar. Não esquece isso do pedir para voltar. E agora, aquela perguntinha que vem na pêntade da prova, pêntade sagrada da prova prática, que é o finalzinho, que é o dedo mindinho, que é: o senhor tem alguma dúvida? A senhora tem alguma dúvida? Cara, isso. Gente, tem prova de residência. Eu já passei por prova que cheguei no meio do checklist e não sabia para que lado ia. Parou ali, via sem saída, eu virei pro paciente e falei assim: tem alguma dúvida? Cara, abriu o caso clínico inteiro na minha frente. Rá! O paciente entregou uma nova anamnese. Então, assim, no final, tem que perguntar ao paciente: tem alguma dúvida? Tem algo que eu possa ajudar? Isso que o Matheus falou é extremamente importante, gente. É notificar, é encaminhar o paciente para o lugar que tem que ser encaminhado, pedir para voltar. E não esquece, tem alguma dúvida? Cara, tem alguma dúvida? É muito importante. Tá? Pêntade da prova prática: se apresentar para o paciente, pedir consentimento, lavar a mão antes de examinar, notificar o que tem que ser notificado e perguntar se tem alguma dúvida. Se você fizer a pêntade da prova prática, pelo menos um ponto de checklist, você ganha. Quem está falando isso? Matheus. Viu? Você confundiu já o rosto. Fui eu que falei o Rabi, mas isso cai todo ano, pessoal. Todo ano cai, todo ano, pessoal, não ganha esses pontos que estão aí dados de graça. Matheus, tem mais alguma coisa que você tem para dizer assim, para finalizar a prova prática? Cara, eu acho que só incorporar mais isso de perguntar a dúvida. Sempre pergunte. Não deixe a prova terminar sem você perguntar se ele tem alguma dúvida. Porque isso pode te dar... Por exemplo, você não tem mais nada o que falar, você não sabe mais o que fazer. Você travou lá no diagnóstico do paciente, não sabe mais o que fazer da tua vida. Fala, você tem alguma dúvida? Porque vai estar o pontinho lá embaixo e às vezes é o que você precisa para você terminar a tua estação. Então eu quero reforçar muito isso, não esquecer de perguntar se tem alguma dúvida, porque é extremamente importante isso daí. Lembrando, pessoal, que eu e o Matheus, a gente está batendo nas estações que são estações ambulatoriais, estações de anamnese, estações que tem ator, tem atriz, tem caso clínico, mas questões de fluxograma, ATLS, ACLS, BLS, PAUS, são questões que você vai seguir o fluxograma, não vai seguir essa linha de raciocínio que a gente fez, porque às vezes você vai chegar lá e é um ATLS clássico, beleza, vai seguir o ATLS direitinho, na hora de tomar a sua conduta, você vai fazer sua anamnese bem rápido, mas vai fazer a conduta. Então, claro, o que nós estamos passando para vocês, gente, é o ouro. É o que é mais importante você ter na cabeça. Porque 90% das estações não vão ser de fluxograma. Mas as estações que são de fluxograma, você tem que seguir o fluxograma. E o fluxograma você tem que estar sabendo. Você está indo para a prova prática de revalidação sem saber tuberculose, saindo para a prova prática de revalidação sem saber a TLS, PAUS, BLS, provavelmente você vai perder pontos que são muito necessários para você conseguir sua aprovação. Com certeza. Isso daí, dos fluxogramas, você tem que sair. Você tem que saber. Principalmente atendimento inicial politraumatizado, que é uma coisa que todo ano tem uma estação de atendimento inicial politraumatizado. Às vezes é um paciente queimado, às vezes é um paciente com trauma, mas sempre tem uma estaçãozinha de trauma lá para você que você vai ter que fazer o ABCDE. Então, esses fluxogramas são extremamente importantes. Matheus, recado final para o pessoal, tem algum? Pessoal, mais uma vez eu tô falando aqui para vocês. Não deixem falar para vocês, porque provavelmente tem gente diferente assistindo hoje. Não deixe ninguém falar para você que a prova prática é impossível, porque ela não é. A nota de corte não tá legal, concordo,
mas você não pode parar de estudar por causa disso. Então, foco, consistência, que vocês têm tudo para serem aprovados.